Você não precisa mais de dinheiro, mãe. De agora em diante, todo o seu salário vai direto para a minha conta. Essas palavras foram ditas pelo meu filho com um sorriso que eu conhecia desde a infância, mas que naquela tarde tinha algo de diferente, algo frio. Fingi concordar. Balancei a cabeça afirmativamente, segurando firme a minha xícara de café. Ele não percebeu que as minhas mãos tremiam. No mês seguinte, quando Rafael foi ao banco, o gerente revelou algo que o deixou em completo desespero, mas já era tarde demais. Eu já tinha tomado a minha decisão. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos. Trabalhei durante 40 anos como secretária em um escritório de contabilidade. Nunca fui rica, mas sempre fui digna. E esta é a história que preciso contar, porque talvez ajude outra mãe a entender que o amor verdadeiro não se mede em dinheiro. Sobre a minha cômoda há uma fotografia antiga. Nela, aparecemos minha irmã Helena e eu, jovens e abraçadas, em frente à casa dos meus pais. Essa foto me acompanhou durante toda a minha vida, e nos últimos meses foi a única coisa que me lembrou quem eu realmente sou. Porque quando seu próprio filho olha para você como se você fosse uma conta bancária, a gente começa a se perguntar se ainda serve para alguma coisa. Mas deixe-me começar pelo princípio. Antes que tudo mudasse, minha vida era pequena, mas cheia. Não tinha luxo, mas tinha paz. E acredite, minha filha, depois dos 60 anos, você começa a entender que a paz vale mais do que qualquer conta bancária. Todas as manhãs eu me levantava às 5h30. Preparava meu café coado com canela, aquele aroma que inundava a minha casinha. Meu apartamento é modesto, 2 quartos, uma sala com um sofá cor vinho que comprei há 15 anos e uma cozinha onde mal cabe uma mesa para 2 pessoas. Mas era meu. Paguei-o com meu salário de secretária durante 22 anos de financiamento. Rafael vinha me visitar todos os domingos. Chegava por volta do meio-dia, sempre com a esposa Aline e meus 2 netos. Mateus, de 8 anos, e Sofia, de 5. Eu cozinhava arroz, feijão, frango assado e uma farofa bem temperada. Aline trazia a sobremesa, geralmente uma torta de limão da confeitaria perto da casa deles. Esses domingos eram a minha alegria. Eu via Mateus correr pela sala enquanto Sofia me pedia para contar histórias de quando o pai dela era criança. Rafael sentava no sofá checando o celular, mas de vez em quando levantava o olhar e me sorria. Um sorriso caloroso. O mesmo sorriso que ele tinha quando era pequeno e eu chegava cansada do trabalho. Mas mesmo assim, preparava o seu bolo de fubá favorito. Criei Rafael sozinha. O pai dele nos deixou quando ele tinha apenas 3 anos. Foi embora com uma mulher mais jovem, mais bonita. Nunca mais voltou. Nunca mandou dinheiro. Durante anos, esperei que ele ligasse, pelo menos no aniversário de Rafael, mas o telefone nunca tocou. Fui mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhava de segunda a sexta no escritório, às vezes até às 7 da noite. Nos finais de semana, lavava a roupa para fora para conseguir um pouco mais de dinheiro. Rafael nunca soube disso. Nunca contei que, enquanto ele dormia, eu passava camisas de desconhecidos para pagar a escola particular dele. Eu queria que ele tivesse o que eu nunca tive: uma boa educação. E consegui. Rafael se formou como engenheiro industrial. Conseguiu um bom emprego em uma empresa de logística. Casou-se com Aline, uma moça educada e amável. Compraram uma casa em um condomínio fechado, com jardim e garagem para 2 carros. Eu estava tão orgulhosa. Cada vez que o via chegar aos domingos, pensava: eu fiz a minha parte. Meu filho venceu na vida. Mas algo começou a mudar. Há mais ou menos 1 ano. Rafael começou a chegar mais tarde, não mais aos domingos ao meio-dia, mas às 3 ou 4 da tarde. E quando chegava, não ficava muito tempo, meia hora, talvez 1. Comia rápido, falava pouco. Aline parecia desconfortável, como se quisesse dizer algo, mas não se atrevesse. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi Rafael falando ao telefone na sala. A voz dele estava tensa. Não, ainda não. Eu disse que preciso de mais tempo. Sim, eu sei que os juros estão subindo, mas me dê mais 1 mês. Não posso pedir à minha mãe. Ela mal tem para viver.
Fiquei paralisada na frente da pia com as mãos cheias de espuma. Senti um frio no peito. Rafael estava com problemas de dinheiro. Não perguntei nada naquele dia. Não queria constrangê-lo. Pensei que talvez fosse algo passageiro, algo que ele conseguiria resolver sozinho. Mas as semanas se passaram e as visitas se tornaram ainda mais curtas. Às vezes, vinha só ele, sem Aline, nem as crianças. Entrava com pressa, comia algo que eu esquentava e ia embora, dizendo que tinha muito trabalho. Eu queria ajudá-lo, mas como? Meu salário era de R$ 5.500 por mês. Mal dava para as minhas despesas. Mercado, remédios para a pressão. Eu não tinha poupança. Tudo o que ganhei na vida, investi em Rafael. Escola, livros, faculdade, casamento. Nunca me arrependi. Um filho é tudo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Foi então que recebi a ligação que mudaria tudo. Em uma tarde de terça-feira, em março, meu telefone tocou. Era um número de Curitiba. No início, pensei em não atender, mas algo me disse que eu deveria. Senhora Marisa. Sim, sou eu. Quem fala é o Dr. Ricardo Santos, do escritório de advocacia Almeida em Sócios. Lamento informar que sua irmã Helena faleceu há 3 dias devido a um infarto. Como a senhora é a única familiar direta, precisamos que venha a Curitiba para o processo de sucessão. O telefone caiu das minhas mãos. Helena, minha irmã mais velha. Aqui estava comigo naquela fotografia sobre a minha cômoda. Fazia mais de 20 anos que não nos falávamos. Uma briga boba daquelas que começam por um mal-entendido e se transformam em um silêncio para a vida toda. Ela se casou com um empresário e se mudou para Curitiba. Eu fiquei em São Paulo, lutando sozinha com o meu filho. Tentei procurá-la várias vezes, mas o marido dela sempre me fechava a porta. A Helena não quer saber de você, ele me dizia. Com o tempo desisti. O orgulho é uma parede muito alta. E agora ela estava morta. Viajei para Curitiba 2 dias depois. O advogado me recebeu em seu escritório, um lugar elegante com janelões e móveis de couro. Me senti deslocada com a minha bolsa velha e meu vestido simples. Senhora Marisa, disse o Dr. Santos, abrindo uma pasta. Sua irmã não teve filhos. O marido dela faleceu há 5 anos. E em seu testamento, ela deixou bem claro que a senhora é a única herdeira de todos os bens dela. Fiquei sem palavras. Quanto? Consegui perguntar. O advogado sorriu com amabilidade. R$3.500.000? 00? ALE, EMD, EUMA, PROPRIED, AD, NOCENTRODE, ED, CURIT, IBA, AVALIAD, AMA, PROXIMAD, AMENDE, R3.500 Dan. LEMD uma propriedade no centro de Curitiba, avaliada em aproximadamente R$500. Eu não consegui respirar. 5 milhões de reais. Helena havia me perdoado. Mesmo em seu silêncio, mesmo na distância, ela havia me perdoado. Chorei naquele escritório. Chorei como não chorava há anos. Pela minha irmã, pelo tempo perdido, por todas as palavras que nunca dissemos. O advogado me explicou que o processo levaria uns 2 meses, mas que o dinheiro seria transferido para a minha conta assim que eu assinasse todos os documentos. Voltei a São Paulo com o coração cheio de emoções conflitantes. Tristeza por Helena, mas também uma nova esperança. Com aquele dinheiro, eu poderia ajudar Rafael. Poderia quitar as dívidas dele, fosse o que fosse que o estivesse afogando. Poderia garantir o futuro dos meus netos. Naquela noite, peguei a fotografia da minha cômoda. Helena e eu, jovens, abraçadas, sorrindo em frente à casa dos nossos pais. Obrigada, irmãzinha. Eu sussurrei. Eu prometo que vou usar isso bem. Mas eu não contei nada a Rafael ainda. Queria esperar que o dinheiro estivesse na minha conta. Queria fazer uma surpresa. Eu imaginava o rosto dele, aliviado, quando eu dissesse: Filho, não se preocupe com mais nada. A mãe vai ajudar. Eu não sabia que Rafael tinha outros planos. Planos que me quebrariam o coração de uma maneira que eu jamais imaginei. Passaram-se 3 semanas desde que voltei de Curitiba. 3 semanas em que não falei nada para Rafael sobre a herança. Queria esperar o momento perfeito. Queria que tudo estivesse certo.
Mas algo estranho começou a acontecer. Rafael começou a me visitar com mais frequência. Não aos domingos, mas durante a semana. Chegava sem avisar. Às vezes à tarde, depois do trabalho, às vezes até de manhã, antes de ir para o escritório. No início, fiquei contente. Pensei, que bom que meu filho quer passar mais tempo comigo. Mas logo notei que algo não estava normal. Ele chegava com perguntas. Mãe, como estão as suas despesas? Seu salário está dando conta? Sim, filho, está dando conta. Por que a pergunta? Não, por nada. Só me preocupo com você. Você já está mais velha. Não pensou em se aposentar? Mais velha. Essa palavra me doeu mais do que ele imaginava. Como se, aos 63 anos, eu não servisse mais para nada. Ainda não, Rafa. Eu gosto de trabalhar. Me mantém ativa. Ele ficava calado, balançando a cabeça como se discordasse. Em outra tarde, ele veio com a Aline. Ela parecia nervosa, evitava me olhar nos olhos. Sentaram-se na sala enquanto eu preparava o café. Mãe, disse Rafael com uma voz que tentava parecer casual. Você não tem nenhuma poupança guardada, tem? A xícara quase caiu das minhas mãos. Poupança? Filho, você sabe que tudo o que eu ganhei na vida foi para você. Não me sobrou nada. Sim, claro, só perguntei. Mas o olhar dele dizia outra coisa, como se não acreditasse em mim. Aline tossiu, desconfortável, e mudou de assunto, perguntando-me sobre uma receita de família, mas eu senti algo frio no estômago. Por que Rafael estava tão interessado na minha situação financeira? Os dias seguintes foram piores. Uma noite, perto das 10, bateram na minha porta. Era Rafael. Vinha sozinho, sem Aline, sem as crianças. Trazia uma pasta nas mãos. Está tudo bem, filho? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem, mãe. Só vim conversar com você. Ele se sentou na mesa da cozinha, abriu a pasta e tirou uns papéis. Olha, eu estive pensando em algo. Você vive sozinha neste apartamento tão grande e eu... Bom, eu tenho uns gastos altos agora. A escola das crianças está caríssima. A casa tem um vazamento no telhado que precisamos consertar. O carro da Aline estragou. Ele parou, olhou para mim com aquela expressão que ele tinha quando era criança e queria me pedir algo. O que você precisa, filho? Eu estava pensando que talvez você pudesse me emprestar algo. Não muito. Uns 15 mil reais. Te devolvo em 6 meses. Eu prometo. 15 mil reais era quase 3 vezes o meu salário mensal. Rafael, filho, eu não tenho essa quantia. Você sabe que eu mal tenho para viver. O rosto dele mudou. O calor desapareceu. Por um segundo, vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Frustração, raiva. Tem certeza, mãe? Porque eu sei que você sempre foi boa em guardar dinheiro. Talvez você tenha algo economizado que não me disse. Rafael, estou dizendo a verdade. Ele ficou me olhando em silêncio. Depois, guardou os papéis na pasta e se levantou. Está bem, não se preocupe. Mas a voz dele estava fria, distante. Foi embora sem se despedir, sem me dar um beijo na testa, como sempre fazia. Fiquei sentada na cozinha por muito tempo, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Algo havia mudado no meu filho e eu não sabia o que era. 2 dias depois, recebi a ligação do Dr. Santos. Senhora Marisa, o processo de sucessão está completo. O dinheiro será transferido para sua conta bancária na próxima segunda-feira. São 3.500 mil reais. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Na segunda-feira, em 4 dias, eu teria 5 milhões de reais na minha conta, contando a venda da propriedade que o advogado já estava gerenciando. E naquele momento, tomei uma decisão. Eu contaria a Rafael na terça, depois que o dinheiro estivesse seguro na minha conta. Contaria sobre Helena, sobre a herança, e daria a ele o que precisasse para sair dos problemas, porque é isso que as mães fazem. Damos tudo, até o último que temos. Mas, no domingo, antes que o dinheiro chegasse, Rafael apareceu na minha porta. Desta vez, não estava sozinho. Trouxe Aline, e os dois tinham uma expressão séria. Mãe, precisamos conversar, disse Rafael, entrando sem esperar meu convite. Sentaram-se no sofá. Eu fiquei de pé na sala com um pano de prato nas mãos. O que está acontecendo? Rafael respirou fundo. Mãe,
Aline e eu estivemos conversando e acreditamos que... Bom, que já é hora de você se aposentar. Me aposentar? Mas eu ainda... Escute. Ele me interrompeu. A voz dele era firme, quase autoritária. Você já trabalhou o suficiente. 40 anos, mãe. Você já cumpriu. E agora nós queremos cuidar de você. Parecia bonito, mas havia algo no tom dele que me deixava nervosa. Não entendo, filho. Cuidar de mim como... Aline me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. O que o Rafael quer dizer é que você não precisa mais se preocupar com nada. Nós vamos cuidar de você, das suas despesas, da sua comida, de tudo. Mas eu posso cuidar de mim mesma. Rafael balançou a cabeça. Mãe, seja realista. Quanto você ganha? R$ 5.500? Isso não é nada. Mal dá para você. E se você adoecer, o que vai fazer? Eu tenho plano de saúde. Não é o suficiente, ele disse com um tom cada vez mais impaciente. Olha, nós pensamos bem. Você se aposenta e a sua aposentadoria... Bom, a sua aposentadoria você pode depositar na minha conta. Assim, eu administro o seu dinheiro, pago as suas coisas e você não se preocupa com nada. O mundo parou. Minha aposentadoria na conta dele. Rafael, não entendo por que você teria que administrar o meu dinheiro. Porque é o mais inteligente, mãe. Você não é boa com números. Nunca foi. Eu sou engenheiro, trabalho com finanças, sei como manejar o dinheiro. Confia em mim. Aline assentiu, apoiando o marido. É para o seu bem, Marisa. Assim você não precisa ficar se preocupando em pagar a luz, a água, o mercado. Nós cuidamos disso. Senti que me faltava o ar. E o meu salário? Rafael sorriu. Aquele sorriso que antes me parecia caloroso, mas que agora tinha algo sombrio. Seu salário também, mãe. Afinal, se você vai se aposentar, não vai mais trabalhar. Mas se você ainda tiver alguma renda, é melhor que eu a administre também. Assim, eu te dou o que você precisa a cada mês e o resto eu invisto. Para o seu futuro, para o meu futuro. Essas palavras soavam tão absurdas na boca dele. Não, Rafael. O sorriso dele desapareceu. Como assim, não? Não vou fazer isso. O dinheiro é meu. Eu trabalhei por ele. Ele se levantou. O rosto estava vermelho. Mãe, não seja teimosa. Isso é para o seu bem. Você não pode mais cuidar de si mesma. Claro que posso. Aline também se levantou, tentando acalmar a situação. Marisa, por favor, entenda. Eu a interrompi. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vou dar o meu dinheiro a ninguém, nem meu salário, nem minha aposentadoria. É meu. Rafael me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Decepção, desprezo. Você é uma egoísta, ele me disse. Depois de tudo o que estou fazendo por você, egoísta. Eu que me desdobrei por ele durante toda a minha vida. Eu que trabalhei em 2 turnos para pagar a escola dele. Eu que nunca comprei um vestido novo para que ele tivesse sapatos. Egoísta. Eles foram embora sem dizer mais nada. A porta se fechou com um baque seco que ecoou por todo o apartamento. Fiquei sozinha na sala, tremendo, com a fotografia de Helena nas mãos, e pela primeira vez em muitos anos, me permiti chorar. Não de tristeza, mas de desilusão. Porque acabava de descobrir que meu filho não me via como a mãe dele, mas sim como uma fonte de renda. Durante 3 dias, não soube nada de Rafael. Não ligou, não veio, não mandou mensagem. Eu também não o procurei. Tinha medo do que ele poderia me dizer. Ou, pior ainda, medo do que eu poderia descobrir se continuássemos a falar. Na segunda-feira, o dinheiro chegou. Eu estava na fila do banco para outro procedimento quando o caixa me disse: Senhora. Marisa, vejo que a senhora recebeu uma transferência grande. Quer conferir o saldo? Fiquei gelada. Já chegou? Sim, senhora. R$ 3.500.000. Senti as pernas tremerem. Tive que me sentar em uma das cadeiras da sala de espera. O gerente, o Sr. Ferreira, um homem amável que me atendia há anos, se aproximou, preocupado. A senhora está bem, senhora Marisa? Sim, sim. É só que... recebi uma herança. Ele sorriu. Que boa notícia. Precisa de ajuda para investir esse dinheiro? Temos opções muito seguras. Não, ainda não. Primeiro preciso pensar. Saí do banco com o comprovante na bolsa.
3.500 mil reais, mais o dinheiro da propriedade que chegaria em algumas semanas. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em toda a minha vida. E a primeira coisa que pensei foi: agora sim, posso ajudar Rafael. Porque é isso que as mães fazem, não é? Mesmo que nos machuquem, mesmo que nos desapontem, continuamos querendo salvá-los. Naquela noite, quase liguei para ele. Quase disse: filho, venha, tenho algo para te contar. Mas algo me deteve. A forma como ele havia falado comigo. A palavra egoísta ainda ressoava na minha cabeça. Decidi esperar. Talvez ele viesse se desculpar. Talvez tivesse percebido que tinha sido muito duro comigo. Na terça-feira à tarde, bateram na minha porta. Era a Aline. Vinha sozinha, sem Rafael, sem as crianças. Olá, Marisa, ela disse com a voz suave. Trouxe uma sacola com pão doce. Posso entrar? Claro, minha filha. Preparei café. Nos sentamos na mesa da cozinha. Ela partiu uma concha, tipo de pão doce mexicano, e a mordeu devagar, como procurando as palavras certas. Eu vim me desculpar, ela disse finalmente. Rafael e eu... Bem, ele está muito estressado ultimamente. Ele não devia ter falado daquele jeito com você. Senti um alívio imenso. Obrigada por ter vindo, Aline. Eu também me senti mal. Não quero brigar com meu filho. Ela assentiu, mas evitava me olhar nos olhos. É que, Marisa, não sei se o Rafael te disse, mas estamos passando por um momento muito difícil. O que está acontecendo? Aline respirou fundo. Rafael investiu dinheiro em um negócio com um amigo, uma distribuidora de produtos. Prometeram que ele duplicaria o investimento em 6 meses, mas o negócio faliu. Perdemos tudo. Foram 250 mil reais. Levei a mão ao peito. Meu Deus! E não é só isso. Para investir, Rafael pegou um empréstimo. Agora devemos essa quantia mais juros? São uns 400 mil reais no total. E o banco já está nos pressionando. Se não pagarmos logo, eles podem tomar a nossa casa. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu não queria que o Rafael te pedisse dinheiro, Marisa. Eu sei que você não tem. Mas ele está desesperado. Levanta nas madrugadas, não consegue dormir. Está tomando remédios para a ansiedade. Tenho medo que aconteça algo com ele. Meu coração se partiu. Meu filho estava sofrendo e eu tinha o dinheiro para salvá-lo. Aline, eu segurei a mão dela. Não estou te pedindo nada. Só queria que você entendesse por que o Rafael está assim. Ele te ama, Marisa. Você é a mãe dele. Mas o estresse está transformando ele em outra pessoa. Quando ela foi embora, fiquei sentada na cozinha por horas. 400 mil reais. Eu tinha mais de 3 milhões no banco. Eu podia salvar meu filho. Naquela noite, não dormi. Pensava em tudo. Por que eu não tinha falado da herança? Por que estava guardando o segredo? Talvez Rafael tivesse razão. Talvez eu fosse egoísta. Na quarta-feira à tarde, Rafael chegou na minha casa. Trouxe flores, um buquê de margaridas, minhas favoritas. Mãe, ele disse com a voz suave, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu o abracei. Chorei no ombro dele, como quando eu era criança e alguém me machucava. Está tudo bem, filho. Está tudo bem. Nos sentamos na sala. Ele colocou as flores em um vaso. Aline me contou que veio te ver, ele disse. Ela não devia ter feito isso. Não quero que você se preocupe com os meus problemas. Rafael, você é meu filho. Seus problemas são meus problemas. Ele sorriu com tristeza. Eu sei, mãe. E é por isso que vim. Não para te pedir dinheiro, mas para te dizer que vou resolver isso sozinho. Vou trabalhar mais horas. Vou conseguir um segundo emprego, se for preciso. Não quero que você carregue meus erros. Senti-me tão orgulhosa naquele momento. Ali estava o meu filho, o homem que eu tinha criado. Responsável, digno. Rafael. Respirei fundo. Era o momento. Tenho que te contar algo. Minha irmã Helena morreu há algumas semanas. A expressão dele mudou para surpresa. A tia Helena? A que morava em Curitiba. Sim. E ela me deixou uma herança. Rafael ficou imóvel. Uma herança? 3.500 mil reais e uma propriedade que está sendo vendida. No total vai dar mais de 5 milhões.
O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu quase não conseguia respirar. Rafael olhava para mim como se não pudesse processar o que acabava de escutar. 5 milhões? Sim, filho. E quando... Quando esse dinheiro chegou? Na segunda-feira. Há 2 dias. Algo mudou no rosto dele. Não sei como descrever. Foi como se uma máscara caísse. Há 2 dias. Ele repetiu devagar. E não me disse nada. Eu ia te dizer, Rafael. Estava esperando o momento... O momento? Ele se levantou. A voz subiu de tom. Eu vim aqui há 1 semana te pedindo ajuda. Aline veio ontem te contar que estamos prestes a perder nossa casa e você já tinha 5 milhões no banco? Rafael, por favor. Sabe o que eu tenho passado, mãe? Sabe quantas noites não consegui dormir? Quantas vezes pensei que seria melhor não estar aqui? As palavras dele me atravessaram como facas. Não diga isso! E você tinha o dinheiro para me ajudar esse tempo todo. Acabou de chegar na segunda-feira. Não é como se eu estivesse guardando há anos. Ele passou as mãos pelos cabelos, andando de um lado para o outro na sala. Não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar. Eu me aproximei. Toquei o braço dele. Rafael, escute. Eu ia te dar o dinheiro. É por isso que estou contando. Posso te dar os 400 mil reais que você precisa. Posso... Ele me encarou. 400 mil reais? Sim, o que a Aline me disse que... Mãe, ele me interrompeu. A voz estava fria agora, calculista. Não são R400. 00. 00. ADR. VIDATOTALE. R 400 mil. D. ADR. Vida total. ED. R 700 mil. 0. Aline não queria te assustar com o valor completo. 700 mil reais. Isso sem contar os gastos que vêm por aí. A faculdade do Matheus em alguns anos, a cirurgia de que a minha sogra precisa, o carro novo que a Aline necessita porque o dela já não serve. Estamos falando de pelo menos 1 milhão de reais. 1 milhão de reais? Rafael? Eu posso te ajudar, mas... Mas o quê, mãe? Ele se aproximou de mim. O olhar era intenso. Você tem 5 milhões. 5 milhões. Para que você precisa deles? Eu pensava em me aposentar com tranquilidade, ter algo para emergências. Você já tem 63 anos. Para que você precisa de 5 milhões? Vai viajar pelo mundo? Vai comprar um carro zero? Não, mas eu... Em compensação, eu tenho 2 filhos para sustentar, uma esposa, uma casa. Tenho uma vida inteira pela frente. Você já viveu a sua, mãe. Essas palavras me deixaram sem ar. Já viveu a sua. Como se a minha vida já não valesse nada. Como se eu não importasse mais. Escute bem, disse Rafael, sentando-se à minha frente e segurando minhas mãos. A voz estava suave agora, quase amorosa. Você é a minha mãe. Eu te amo. E sei que você me ama, não é? Assenti, com lágrimas nos olhos. E é por isso que eu sei que você vai fazer a coisa certa. Esse dinheiro, Helena o deixou para você. Mas, na verdade, é para a família. Para nós. Para os seus netos. Você não quer que Matheus e Sofia tenham um futuro seguro? Claro que sim. Então, me dê o dinheiro. Me dê 1 milhão de reais agora para resolver tudo e o resto. Bom, o resto podemos colocar no meu nome. Assim, eu invisto bem, faço render, e quando você precisar de algo, eu te dou. Você não confia em mim? Confiar nele. Eu tinha confiado nele a vida toda. Rafael, esse dinheiro é meu. A expressão dele endureceu. Mãe, não seja ridícula. O que você vai fazer com 5 milhões? Com certeza algum golpista vai te convencer a investir em algo falso e você vai perder tudo. Ou pior, vão te assaltar. Sabe quantos casos existem de pessoas mais velhas que acabam sendo enganadas? Pessoas mais velhas. De novo essa frase. Eu não sou burra, Rafael. Não estou dizendo que você é burra. Estou dizendo que eu entendo mais de dinheiro do que você. Eu sou engenheiro industrial. Trabalho com finanças. Sei como fazer esse dinheiro crescer. Em 5 anos posso duplicar. Você pode fazer isso? Não, eu não podia. Me dê 1 semana, eu disse. Deixe-me pensar. Rafael se levantou. 1 semana. Ele aceitou. Mas havia algo no olhar dele que me assustou. Mas pense bem, mãe. Por que se você decidir ficar com esse dinheiro enquanto seus netos perdem a casa,
Como você acha que eles vão se lembrar de você? Ele foi embora sem se despedir. Fiquei sozinha na sala com as margaridas no vaso e, pela primeira vez na minha vida, senti que meu próprio filho estava me manipulando. Mas não queria acreditar. Não podia acreditar. Naquela noite, abri a gaveta da minha cômoda e peguei a fotografia de Helena e eu. O que eu faço, irmãzinha? Sussurrei. O que eu faço? Mas Helena não podia me responder. E eu estava mais sozinha do que nunca. Algumas delas não têm onde morar. Agora, vão ter um teto. Senti algo quente no peito. Algo que eu não sentia há muito tempo. Propósito. Eu gostaria de conhecê-las. Eu disse. Seria possível? Claro! Quando a senhora gostaria de vir? Amanhã. No dia seguinte, peguei o metrô em direção à zona sul da cidade. A fundação ficava em um bairro simples, em um prédio de 2 andares pintado de amarelo. Sofia, a diretora, me recebeu na entrada. Era uma mulher de uns 50 anos, com cabelo curto e um sorriso genuíno. Dona Marisa, que prazer conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu. Ela me levou para conhecer as instalações. No primeiro andar, havia um refeitório onde umas 30 mulheres estavam almoçando, algumas muito idosas, de 70 ou 80 anos, outras da minha idade. Muitas delas, explicou Sofia, foram abandonadas pelas famílias. Os filhos as deixaram na rua quando elas não podiam mais trabalhar. Ou pior, tomaram suas casas, suas aposentadorias, tudo. Parei em frente a uma mulher magra de cabelo branco que comia sozinha em uma mesa de canto. Posso me sentar? Perguntei. Ela levantou o olhar surpresa. Claro, minha filha. Sentei-me à frente dela. Sofia nos deixou a sós. Como a senhora se chama? Guadalupe. Mas todos me chamam de Lupita. Lupita. O mesmo apelido da mulher que eu tinha ouvido no parque semanas atrás. Posso perguntar o que a trouxe para cá, dona Lupita? Ela sorriu com tristeza. A mesma história de todas nós, suponho. Meu filho me pediu dinheiro. Eu dei tudo o que eu tinha. Depois me pediu para colocar a casa no nome dele, para protegê-la. E um mês depois, me disse que ia se mudar para lá com a família e que eu poderia ficar no quartinho de empregada. Senti um nó na garganta. E o que a senhora fez? Eu fui embora. Preferi morar na rua a viver como empregada na minha própria casa. Ela tomou um gole do café. Passei 2 meses dormindo em abrigos até encontrar este lugar. E aqui, embora eu não tenha nada, tenho mais do que eu tinha com meu filho. Tenho paz. Essa palavra de novo. Paz. A senhora não sente falta do seu filho? Perguntei. Sinto falta do filho que eu pensei que ele era. Mas esse filho nunca existiu. Era só uma ilusão que eu tinha criado. Ela me olhou diretamente nos olhos. A senhora também tem um filho que lhe tirou tudo, não é? Como a senhora soube? Porque todas nós que chegamos aqui temos o mesmo olhar. O olhar de quem amou demais a pessoa errada. Passei a tarde inteira na fundação. Ouvi histórias, tantas histórias parecidas com a minha. Rosa, de 65 anos, cujos filhos venderam a casa enquanto ela estava hospitalizada. Carmen, de 70, que assinou uma procuração que a filha usou para esvaziar a conta bancária dela. Teresa, de 62, que trabalhou 40 anos como enfermeira para que o filho estudasse medicina. E quando ela adoeceu, o filho se recusou a atendê-la porque não tinha tempo. Todas haviam dado tudo, e todas haviam perdido tudo, exceto a dignidade. Isso, ninguém conseguiu tirar delas. Quando saí da fundação naquela tarde, não me sentia mais tão sozinha. Havia encontrado algo que eu não sabia que estava procurando. Um lugar onde eu pertencia. Na semana seguinte, voltei à fundação. Desta vez, levei comida que havia cozinhado. Arroz com frango, feijão e muita comida caseira. Sofia me recebeu com surpresa. Dona Marisa, a senhora não precisava fazer isso. Eu quis fazer. Além disso, eu cozinho para uma só e sempre sobra. Essa foi a primeira vez. Depois, voltei na semana seguinte e na outra. Logo, me tornei voluntária oficial. Ia 3 vezes por semana, ajudava na cozinha, ouvia as mulheres. Às vezes, só me sentava com elas para tomar café e conversar. E algo estranho começou a acontecer. Eu, que havia perdido a minha família, encontrei uma nova família. Guadalupe se tornou a minha melhor amiga.
Sentávamos juntas toda vez que eu a visitava. Ela me contava histórias da vida dela antes que tudo desmoronasse. Havia sido professora do primário, viúva desde os 50, criou o filho sozinha, igual a mim. Sabe o que é irônico? Ela me disse numa tarde: meu filho agora mora na minha casa, mas, segundo soube por uma vizinha, está sozinho. A esposa o deixou, levou as crianças, e ele está lá naquela casa grande, completamente só. E como a senhora se sente sabendo disso? Antes, eu sentiria pena. Teria corrido para ajudá-lo, mas agora só sinto indiferença. Não é mais problema meu. Indiferença. Eu ainda não tinha chegado a esse ponto. Ainda pensava em Rafael todos os dias. Ainda me perguntava como meus netos estariam. Mas pouco a pouco, a dor estava se transformando em algo diferente. Não em ódio, nunca em ódio, mas em aceitação. 3 meses depois da minha última conversa com Rafael, recebi uma mensagem de Aline. Era curta. Marisa, só queria que soubesse que perdemos a casa. Nos mudamos para a casa dos meus pais. As crianças sentem sua falta. Eu também. Mas Rafael me proibiu de te contatar. Sinto muito. Eu li a mensagem várias vezes. Eles tinham perdido a casa, tal como Rafael havia dito que aconteceria. E meu primeiro instinto foi responder: diga a Rafael para vir. Eu ajudo. Mas eu não o fiz. Porque eu finalmente tinha entendido algo fundamental. Ajudar Rafael não o salvaria. Apenas o tornaria mais dependente, mais fraco. Ele precisava aprender. Precisava cair e precisava se levantar sozinho. Essa era a única forma de ele, algum dia, se tornar o homem que eu sempre acreditei que ele era. Guardei o telefone sem responder e segui com a minha vida, a minha nova vida. Uma vida em que eu me levantava todas as manhãs sem o peso das expectativas de ninguém, em que eu cozinhava o que queria, via os filmes que queria, saía quando queria. Comprei roupas novas, nada extravagante, mas roupas que me faziam sentir bem. Um vestido cor lavanda, um par de sapatos confortáveis, mais bonitos, um suéter de lã macia que me fazia sentir abraçada. Cortei o cabelo, um corte moderno, na altura dos ombros. A cabeleireira me disse: a senhora parece 10 anos mais jovem. Comecei a ter aulas de pintura em um centro cultural perto da minha casa. Nunca havia pintado na vida, mas descobri que eu levava jeito, que me relaxava. E todo domingo, em vez de esperar que Rafael viesse, eu ia à fundação. Lá, cercada de mulheres que tinham passado pela mesma coisa que eu me sentia compreendida. Não precisava explicar minha dor. Elas a conheciam e me ensinaram algo que Rafael nunca entendeu: que o amor verdadeiro não se mede em dinheiro, se mede em presença, em respeito, em gratidão. Uma tarde, enquanto eu pintava na minha aula, minha professora se aproximou. Marisa, isto está lindo. Eu havia pintado uma casa pequena com um jardim cheio de flores e na janela uma figura de mulher olhando para fora. É a sua casa? Perguntou a professora. Não, respondi. É a casa da minha irmã, a que eu nunca pude visitar. Por que não a visitou? Por orgulho, por medo, por bobagens que agora não importam. E a mulher na janela... Olhei a pintura. Sou eu, procurando o que perdi. Mas agora entendo que não preciso procurar lá fora. O que eu preciso está dentro de mim. Noi. A professora sorriu. Isso é muito profundo, Marisa. A senhora devia escrever sobre isso. Talvez eu devesse. Talvez algum dia eu escrevesse a minha história para que outras mulheres soubessem que não estão sozinhas, que é possível recomeçar, mesmo aos 63 anos. 6 meses depois da ruptura com Rafael, recebi uma carta. Não vinha dele. Vinha de um advogado. Com as mãos trêmulas, abri. Prezada senhora Marisa Herrera, por meio desta, informo que seu filho, o senhor Rafael Herrera de Mendonça, iniciou um processo legal para solicitar pensão alimentícia de sua parte, argumentando que a senhora possui recursos econômicos suficientes e ele se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Segue anexo o mandado de citação para a audiência. Li a carta 3 vezes. Rafael estava me processando. Meu próprio filho estava me processando por pensão alimentícia.
Minha primeira reação foi chorar. A segunda foi rir, porque a ironia era simplesmente absurda demais. Liguei para um advogado. O Dr. Ricardo Santos, o mesmo que havia cuidado da herança de Helena, me recomendou uma colega especializada em direito de família. Dona Marisa, me disse a doutora Paula Torres durante nossa primeira reunião. Legalmente, seu filho não tem base nenhuma para processá-la por pensão alimentícia. Ele é um adulto saudável, capaz de trabalhar. Além disso, a senhora não tem obrigação legal de sustentá-lo. Então, o que eu faço? Apresentamos uma resposta formal, mostramos evidências de que ele tem emprego e capacidade econômica, e pronto. O juiz vai negar a ação. E se eu quisesse dar alguma coisa a ele? A advogada me olhou com seriedade. A senhora realmente quer fazer isso? Pensei em Mateus e Sofia, nas carinhas deles. Mas depois pensei em Guadalupe, em Rosa, em Carmen, em Teresa, em todas as mulheres que haviam dado tudo e ficado sem nada. Não, eu disse finalmente. Não quero. Ótimo. Porque dar dinheiro neste momento só reforçaria o comportamento dele. Ele precisa aprender que não pode manipular as pessoas, especialmente a própria mãe. A audiência foi 3 semanas depois. Cheguei ao tribunal com a doutora Torres. Rafael estava lá com o advogado dele. Ele parecia mal, mais magro, com mais cabelos brancos, cansado. Quando nossos olhares se cruzaram, eu esperava ver raiva, mas só vi vergonha. O juiz ouviu ambas as partes. O advogado de Rafael apresentou o caso. Meu filho estava desempregado. Mentira. Havia perdido a casa. Verdade. Precisava de apoio urgente. Discutível. A doutora Torres apresentou nossa defesa. Rafael tinha 42 anos, um diploma universitário, estava em idade produtiva e não existia base legal para a solicitação dele. O juiz levou exatamente 10 minutos para decidir. Ação negada por improcedente. O requerente deverá pagar as custas judiciais. Próximo caso. Rafael ficou paralisado na cadeira. Saí do tribunal sem olhar para trás. Naquela noite, na minha cama, abracei a fotografia de Helena. Eu consegui, irmãzinha. Sussurrei. Eu me defendi. Eu me protegi como você teria querido. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estava do lado certo. Não do lado fácil, mas do lado certo. Porque amar o seu filho não significa permitir que ele a destrua. Significa amar a si mesma o suficiente para dizer, até aqui. E confiar que a vida, o tempo, o karma, como queira chamar, se encarregaria do resto. Eu já tinha feito a minha parte. Agora, só me restava viver. Viver a vida que Helena havia me dado. Com paz, com dignidade, com liberdade. 1 ano se passou. 1 ano em que não voltei a saber nada de Rafael. Em que me acostumei ao silêncio e em que, pela primeira vez em décadas, fui completamente feliz. Até que, em uma terça-feira de outubro, vi Aline no supermercado. Ela estava sozinha, empurrando um carrinho quase vazio. Parecia mais magra, mais apagada. Quando nossos olhos se encontraram, ela parou de repente. Marisa, Aline. Nenhuma das duas sabia o que dizer. Finalmente, ela baixou o olhar. Como você está? Bem, respondi. E era verdade. E você? Sobrevivendo. Houve um silêncio incômodo. As crianças? Perguntei. Bem, maiores. Mateus já tem 9. Sofia, 6. Nossa, quanto tempo? Aline respirou fundo como tomando coragem. Marisa, eu preciso te contar algo. Você não precisa... Sim, eu preciso. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Rafael e eu nos separamos há 3 meses. Minha respiração parou. O quê? Depois de perder a casa, tudo piorou. Rafael começou a beber. Perdeu o emprego por chegar atrasado constantemente. Conseguiu outro, mas também foi demitido. Depois, outro e outro. Ela limpou as lágrimas com o dorso da mão. Toda vez que o demitiam, a culpa era de outra pessoa. Do chefe, dos colegas, da economia. Sua. Dizia que se você tivesse dado o dinheiro, nada disso teria acontecido. Que você o tinha condenado ao fracasso. Dizia isso para quem quisesse ouvir. Para os meus pais, para os amigos, para as crianças. Meu coração se encolheu. Para as crianças. Dizia que a avó era má,
que tinha muito dinheiro e não quis nos ajudar. Mateus começou a ter pesadelos. Sofia perguntava por que a avó não os queria. Foi horrível. Aline, eu não... Deixe-me terminar. Ela secou as lágrimas. Um dia, há uns meses, Rafael chegou bêbado. Começou a gritar comigo, a me culpar também. Disse que eu devia ter convencido melhor a velha a dar o dinheiro, que a culpa era toda minha. Também, ela fez uma pausa. E quando Mateus tentou me defender, Rafael o empurrou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele bateu no Mateus? Não, só o empurrou, mas foi o suficiente. Naquela noite, eu juntei o que pude e fui para a casa da minha irmã com as crianças. Dei entrada no divórcio na semana seguinte. Sinto muito, Aline. Você não tem por que sentir. Você tinha razão. Sempre teve. Rafael estava doente. Não de algo físico, mas de algo da alma. De ganância, de ressentimento. E eu fui tola por não ter visto antes. Onde ele está agora? Com um amigo. Ou pelo menos foi o que me disseram. Não sei. Quase não o vejo. Só quando ele vem buscar as crianças a cada 2 semanas. Mas ultimamente, nem isso. Aline olhou para o carrinho quase vazio. A pensão que ele me dá mal dá para o básico. Eu trabalho em um call center. Meus pais ajudam com as crianças. Não é fácil, mas é melhor do que viver naquele inferno. As crianças estão bem. Estão em terapia. Mateus está com raiva do mundo. Sofia tem medo de tudo. Mas, pouco a pouco, estão se curando. Ela me olhou diretamente nos olhos. Elas sentem sua falta, Marisa. Falam de você, das suas comidas, dos seus contos. Senti um nó na garganta. Posso vê-las? Eu adoraria. Mas legalmente, até que o divórcio seja finalizado, Rafael ainda tem voz. E se ele souber que eu deixei você vê-las, pode usar isso contra mim. Eu entendo. Mas quando tudo terminar, eu prometo que as trarei. Elas precisam da avó delas. A verdadeira, não as mentiras que Rafael contou. Nos despedimos com um abraço e, enquanto eu a via se afastar, senti algo que não esperava sentir. Não satisfação pela queda de Rafael, mas tristeza. Tristeza pelo homem em que ele havia se transformado, pela família que havia destruído com as próprias mãos. 2 semanas depois, eu estava na fundação ajudando a preparar o jantar quando Guadalupe se aproximou. Marisa, tem alguém lá fora perguntando por você. Por mim? Sim, um homem. Parece mal. Saí para o pátio da frente e lá estava Rafael. Mas não o Rafael que eu conhecia. Este era um homem quebrado, demacrado, com a roupa suja, a barba mal feita, os olhos fundos. Mãe, ele disse com a voz rouca. Fiquei paralisada. O que você está fazendo aqui? Eu te procurei na sua casa. Sua vizinha disse que você poderia estar aqui. Ele olhou para o prédio da fundação. Foi aqui que você doou o meu dinheiro, não foi? Você alguma vez me chamou de louco? Ele disse com a voz embargada. Lembra quando eu insistia para que você me desse o dinheiro? Você me disse que eu estava louco. Ele riu sem humor. Talvez você tivesse razão. Eu perdi tudo, mãe. Minha casa, meu emprego, minha esposa, meus filhos. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto sujo dele. E o pior é que eu sei que a culpa foi minha. Tudo foi minha culpa. Rafael, eu não vim te pedir dinheiro. Ele me interrompeu. Vim te dizer que você tinha razão. Em tudo. Eu te usei, te manipulei, disse coisas horríveis. E agora? Agora estou vivendo no inferno que eu mesmo criei. Ele deu um passo na minha direção. Eu recuei instintivamente. Não vou te machucar, ele disse levantando as mãos. Só queria que você soubesse que sinto muito. Sinto muito por tudo, mas sei que é tarde demais para isso. Ele se virou para ir embora. Rafael, eu o chamei. Ele parou, sem se virar. Você está dormindo na rua? Às vezes na casa de um amigo. Depende. Você está se alimentando? O suficiente. Respirei fundo. Há um abrigo a 3 quadras daqui para homens. Eles dão comida, teto, ajudam a procurar trabalho. Se quiser, posso te dar o endereço. Ele se virou devagar. Olhou para mim com olhos marejados. Por que você faria isso? Depois de tudo o que eu te fiz? Porque, apesar de tudo, você continua sendo o meu filho. Eu não mereço a sua compaixão. Talvez não.
Mas eu não ajudo porque as pessoas merecem. Eu ajudo porque eu posso. Eu lhe dei o endereço do abrigo. Ele me ouviu em silêncio. Obrigada, mãe. Rafael, mais uma coisa. Sim? Aline e as crianças precisam de você. Não do seu dinheiro. De você. O verdadeiro você. Procure ajuda. Vá à terapia. Pare de beber. Reconstrói a sua vida. Não por mim, por eles. Ele assentiu, sem conseguir falar, e foi embora, andando lentamente, com os ombros caídos. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não por culpa, não por arrependimento, mas por aceitação. A vida tinha cobrado suas dívidas, como sempre faz. Rafael tinha escolhido o caminho fácil: manipular, exigir, culpar. E esse caminho o havia levado exatamente para onde ele estava. Eu tinha escolhido o caminho difícil: me proteger, me respeitar, viver com dignidade. E esse caminho tinha me dado paz. O karma não é vingança. É simplesmente a lei natural de que você colhe o que planta. Rafael plantou ressentimento e colheu solidão. Eu plantei dignidade e colhi paz. Simples assim. Justo assim. 6 meses depois, em um sábado de manhã, bateram na minha porta. Eu abri e lá estavam Mateus e Sofia, com uma Aline sorridente atrás deles. Vó! Gritaram os dois ao mesmo tempo. Eu me ajoelhei e os abracei com todas as minhas forças. Chorei. Eles choraram. Aline também. O divórcio foi finalizado na semana passada, disse Aline, limpando as lágrimas. Agora posso trazê-lo sem problema. De verdade. E eles não paravam de perguntar quando viriam te ver. Passamos o dia inteiro juntos. Preparei a comida favorita deles, contei histórias. Eu os ouvi falar da escola, dos amigos, das vidas deles. Mateus, agora com 10 anos, estava mais sério, mais cauteloso. Vó, ele me disse enquanto comíamos. O pai disse que você não nos queria. Meu coração se partiu. Isso não é verdade, meu amor. Eu sempre amei vocês. Sempre. Eu sei, ele disse com um pequeno sorriso. A mamãe nos explicou tudo. O papai estava confuso. Estava com raiva. E você está com raiva dele? Ele pensou um momento. Sim, mas a psicóloga diz que tudo bem ficar com raiva. Que faz parte do processo. Tão maduro para a idade dele. Sofia, mais nova, me abraçou de repente. Eu senti tanta a sua falta, vó. Você não vai mais embora, né? Não, meu céu. Eu não vou mais embora. Quando eles foram embora naquela tarde, fiquei sentada na minha sala, olhando para a fotografia de Helena. Nós conseguimos, irmãzinha. Eu disse. Eu sobrevivi, e não só isso. Eu floresci. Hoje tenho 64 anos. Trabalho 3 dias por semana como voluntária na Fundação Mãos de Prata. Aos domingos, Aline traz as crianças. Às quartas, tenho minha aula de pintura. Às sextas, saio para caminhar com Guadalupe. Vivo sozinha, mas não me sinto mais sozinha. Rafael, segundo me contou Aline, entrou no abrigo que eu o recomendei. Depois de 3 meses, conseguiu trabalho como auxiliar em uma oficina mecânica. Não ganha muito, mas é honesto. Está em terapia. Parou de beber. Vê as crianças uma vez por mês. Ainda não pediu para me ver e eu não o procuro. Talvez, algum dia, ele esteja pronto para uma conversa real. Uma sem exigências, sem manipulação. Talvez, algum dia, ele consiga se desculpar de verdade. Ou talvez não. E eu aprendi que está tudo bem. Eu não preciso do perdão dele para continuar vivendo. Eu não preciso do amor dele para me sentir valiosa. Eu não procuro mais preencher vazios com pessoas que não sabem como ficar. Se você está ouvindo esta história e se sente identificada, quero que saiba algo. Você não é egoísta por se proteger. Você não é má mãe por colocar limites. Você não é cruel por dizer não quando alguém tenta manipulá-la com culpa. O amor verdadeiro não exige, não chantageia, não destrói. O amor verdadeiro respeita. E se seu filho, sua filha, ou quem quer que seja, não puder amá-la com respeito, então você tem o direito de se afastar, de se proteger, de viver em paz. Porque no final da vida, quando você estiver sozinha com suas lembranças, o que importará não será o quanto você deu, mas o quanto você se respeitou.
Minha irmã Helena me deu uma segunda chance, e eu escolhi usá-la bem. Não para comprar o amor de ninguém, mas para comprar a minha liberdade. E isso não tem preço.